Boa noite! Agora a gente vai à continuação da nossa live da terça-feira, que foi Não Morra Sem o Teatro, porque no seu Deus pode pregar uma peça, como tudo começou. Eu tô aqui, vou falando um pouquinho assim, para dar tempo das outras pessoas chegarem, serem avisadas que a live começou, ok? Enquanto isso eu vou recapitulando o que a gente conversou na terça-feira. Quem perdeu e quiser assistir, tá aí no IGTV. E também, quem estiver assistindo hoje, como aconteceu da outras vezes, as pessoas falaram que eu assisti, mas eu tinha que sair, aí eu perdi o final. Não tem problema. Oi, Ana! Não tem problema, porque eu vou deixar sempre salvo no IGTV, tá bem? Então, esse propósito meu de fazer essas lives é pensando nas pessoas que gostam do teatro ou já ouviram falar no teatro, mas não têm o costume de ir, não são atores, não são cantores, não são pessoas específicas dessa área, né? E é assim a missão do nosso projeto Não Morra Sem o Teatro, porque no céu Deus pode pregar uma peça. A gente tem um propósito de levar ao teatro pessoas que nunca foram ao teatro. E aí você pensa que as pessoas que não foram ao teatro são as pessoas que não têm acesso à educação, pessoas que moram muito distante dos centros urbanos, são pessoas que não têm acesso ou não podem pagar porque o teatro é muito caro. Gente, não é verdade. Felizmente ou infelizmente, de certa forma, mas felizmente o teatro chega bem às periferias, chega bem às comunidades, chega bem aos lugares de difícil acesso, inclusive de difícil acesso à internet, mas o teatro chega lá, porque, como eu estava dizendo na outra, oi Del, Ana, chefe Jaque Silva, eu adoro o seu doce de morango, passa da outra vez pra eu ir comendo. Da outra vez eu comi o doce que ela fez todinho. E assim, eu achei que ninguém queria mais, tinha sobrado um pedacinho lá no fundinho da geladeira, entendeu? Mas aí, na verdade, estava guardado para uma pessoa comer, ou para ela provar. Eu achei, ninguém quer. Eu fui lá e comi tudo. Desculpa, tava muito bom. Enfim, mas continuando o que eu estava falando do projeto, ele tem essa missão de levar pessoas que nunca foram. E eu estava explicando que o teatro chega bem, para nossa surpresa, a gente percebeu que o teatro chega bem às periferias, chega bem, obrigada, Jaque, chega bem a lugares, inclusive, que a internet não chega. E aí eu posso, a partir desse dado, pensar que é aquela questão que a gente estava falando na outra live, que o teatro, ele é inerente, faz parte da vida, ele acontece dentro de você. Ele é o jogo natural, é a vontade e a necessidade que você tem de se relacionar com o outro, com o espaço que a gente vive, com o mundo, com a espiritualidade, com as pessoas, com a matemática, com a geografia, com todas as formas de conhecimento, né? Nós somos um ser que precisa se relacionar. A gente não dá conta de ficar só a gente. Aliás, minto. Até a gente tem vários eu e a gente fica tentando se relacionar com todos esses eus. Então, conclusão. Eu entendo que o teatro chegue lá por esse fenômeno, porque simplesmente tem gente. Onde tiver gente vai ter teatro, na minha humilde opinião. E a gente teve uma surpresa de perceber que pessoas que tinham muito acesso à informação, pessoas que já estavam em pós, já estavam em faculdade, classe média, média alta, eram pessoas que muitas vezes não foram ao teatro, nunca tinham ido ao teatro, para nossa surpresa, né? E a gente teve uma experiência muito grande com esse caminhar do projeto. E o que eu vou contar agora vou voltar então aos pontos. Gente, bem-vindos. Tô vendo aqui que o pessoal já chegou. Bem-vindas. Gente, a Jaque começou a fazer teatro. Parabéns, Jaque. Eu espero que outras pessoas possam vir a fazer teatro, a ir mais ao teatro. Ou não necessariamente ir fazer, porque o teatro transcende a esses espaços que a gente julga como espaços dele, mas como perceber o teatro em si e perceber ele na vida. E nem precisa chamar de teatro, porque ele não precisa de nome, nem precisa de palavra. Palavra é uma coisa superficial um detalhe dentro de toda essa atmosfera, esse universo de conhecimento que a gente está conversando. Então, gente, vou voltar aos pontos, para fechar os pontos. Oi, Cassiana.
os pontos que a gente ficou para falar da outra vez. Eu estava contando a nossa história do projeto Não Morra Seu Teatro, que Ana Ardente, uma das minhas grandes amigas de infância. A primeira peça que eu fui com você, amiga, foi a peça da Dona Baratinha. Gente, olha, eu já era criança, eu já fazia isso sem nem saber. Eu já levei várias pessoas ao teatro sem ter essa ideia do projeto, assim, né? Sem estar institucionalizado. Ok, precisa acabar com a minha timidez em público. Sim, gente, porque eu, na minha opinião, acho que timidez é um pouco de falta de autoconhecimento. Quando a gente tá apropriada, quando a gente se percebe, quando a gente se aceita, a gente acaba se desenvolvendo melhor, porque a gente não tem medo da gente, né? A gente acaba não perdendo, a gente perde medo da gente, perde o medo do outro também. Então, eu acabo, assim, teatro realmente, eu acho que é uma ferramenta poderosa pra gente matar esse desafio pessoal. Vamos lá, gente, eu vou explicando e vou respondendo sempre. Podem perguntar, não tem problema, não tem uma pauta que é rígida. Eu quero sempre falar o que vocês precisam ouvir, que vocês acharem que precisam ouvir e perguntar. Eu acho que esse é meu lugar no mundo e é por isso que eu resolvi fazer essas lives, colocar pra fora essas questões que eu colocava no presencial, no dia a dia, nas festas, nos eventos, mas estando em 4 paredes, estando confinados, né, a gente tem esse recurso do Instagram. E eu já estava com saudade de movimentar, né, essa área da minha vida. Então, eu estava conversando na terça como eu conheci o Del e por que foi esse projeto que nos uniu de certa forma. E no final do evento que a gente se conheceu, a gente começou a conversar, ele falou sobre as impressões do meu texto, um papo assim muito acadêmico em princípio. E como eu tinha um pré-projeto de mestrado, eu tava assim, tipo, ele é doutor, eu vou apresentar o meu pré-projeto para ele, quem sabe ele pode me dar uma orientação melhor, né, de como eu desenvolver. E a minha pesquisa era arte, espiritualidade, sexualidade. E para mim, recapitulando, né, para mim era tudo certo, mas assim, era uma crise para mim dialogar sexualidade e espiritualidade. Não, era difícil dialogar espiritualidade no ambiente da arte, era difícil dialogar arte e espiritualidade no ambiente eclesiástico. E era difícil também falar de sexualidade em ambientes educacionais que às vezes são esses dizem muito liberais, mas nem sempre, né? A sexualidade fica muito restrita àquela aula de biologia, o aparelho feminino é isso, o aparelho masculino é aquilo. E assim, a sexualidade, na minha opinião, transcende, faz parte do ser, do corpo, né? E não está restrito ao ato sexual e às partes íntimas, assim. É muito mais que isso. Na minha pesquisa, assim, no meu modo de organizar as coisas. Conclusão. E, gente, nesse bate-papo ele falou que tinha esse projeto. Não morra sem o teatro, porque no céu Deus pode pregar uma peça. Meu Deus, alguém entendeu que o teatro é sagrado. Só eu entendo, só eu consigo ver isso. Será que eu sou um monstro, um extraterrestre? Mas não, mas assim, tinha que ser uma pessoa e logo uma pessoa que dialogava em todos esses ambientes. Empresarial, conservador, eclesiástico, educacional. Peraí, olha, eu não sei nem pensar nada, a minha boca falou sozinha, olha, mas eu vou com você. Eu também pensei assim, gente, como é que eu vou com essa pessoa? Eu nem conheço essa pessoa, segurei na mão e disse que vou com ele. E fui, e tô aqui até hoje, minha filha. Enfim, casamos, no cartório e na igreja. Mas enfim, e a partir daí, a gente foi dialogando, estreitando nossa pesquisa, acabamos estreitando nosso relacionamento e acabou que a coordenação do projeto ficou comigo. Eu contei toda a minha história de atriz, entre outras coisas, e a coordenação do projeto ficou comigo a partir de 2013. E daí nós fomos fazendo vários movimentos de levar as pessoas ao teatro, pessoas que nunca tinham ido, e tendo essas percepções que eu contei. E eu destaquei aqui 3 experiências para compartilhar com vocês que eu acho que foram importantes. A minha primeira experiência de coordenar esse projeto foi com o Amor e Ódio em Sonata, que é um espetáculo dirigido pelo Leonardo Talarico, protagonizado por Amanda Monteiro e Julianne Wine. É um espetáculo que estava no Teatro no Leblon, Teatro Fernanda Montenegro, no Leblon, né? Um lugar
que é da classe média alta, né, um lugar dos mais caros do Rio de Janeiro. E, no entanto, no final eu falei, gente, eu tenho que fazer essa ponte, né? Meu dever, eu fui assistir, ganhei o convite, indicada. Universo, né? Eu, outro dia, tava na casa de um senhorzinho, batendo papo com outro senhorzinho, o outro senhorzinho era simplesmente o Hélio Delmiro, que era tipo assim, o cara da MPB, que tocava pra Djavan e era colado com a Elis Regina. Só isso. Eu, gente, esses pozinhos, tudo isso. E aí ele falou, não, vai conhecer essa peça, esse pessoal, vocês precisam conhecer. Me deu o telefone dele, eu fui lá na cara de pau, liguei, pedi o convite. Fui lá, levei o Del, por livre e espontânea pressão, vambora, você precisa conhecer esse pessoal. E a gente foi lá, no final das contas a gente conseguiu uma entrevista com o Léo, que agora é nosso padrinho de casamento também, Léo e Amanda, a esposa dele. E a gente conseguiu uma entrevista com eles, aí a gente também estreitou a amizade e, no entanto, eles cederam gratuitamente convites para pessoas que moravam em comunidade e também meia, ou até, acho que lembra que foi mais do que meia, porque esse é um teatro muito caro, né, do Leblon, então assim, foi mais do que meio o desconto, tipo, uns 70% de desconto, tipo, acho que o ingresso com uns R$15, o ingresso que devia ser R$80, R$90, uma produção muito, muito cara dessa peça, inclusive. A peça foi para a Rússia, imagina, na própria casa do Leão Tolstói, qual é o tema central da peça. Então, a gente levou, nessa primeira, tô destacando essa porque foi a primeira que eu coordenei, tá, mas... O Del já tinha feito isso, esse projeto já existia 4 anos antes de eu chegar na vida do Del. E eu já fazia isso com as minhas amigas e outras pessoas, eu sempre levava ao teatro. Sabe aquela pessoa, pensa um religioso, muito religioso, que fica pregando pra todo mundo aquela religião dele? Era assim que eu fazia com as pessoas. Você tem que ir ao teatro, se salve. Então, aqueles que ficam com um folhetinho, aqueles outros que batem na porta, essas coisas. Aquelas pessoas que têm uma visão e querem ler sua mão e são desesperadas. Então, era assim que eu sou e era com teatro. E agora eu entendi que se as pessoas quiserem, eu faço, se não quiserem, não. Então, gente, se eu não estiver lendo as perguntas, é porque tá um delay aqui, tá? De chegar as mensagens pra mim. E, enfim, então a gente foi... Essa foi a primeira vez que eu coordenei. Nessa ocasião, a gente levou mais de 300 pessoas ao teatro. E toda vez que a gente leva essas pessoas ao teatro, a gente faz questão, claro, isso é uma contrapartida que a gente pede para os diretores e os atores, de permitir que no final, não precisa a equipe toda, mas assim, um dos atores ou um diretor possa ficar com a gente no final, para o público conversar com eles, para eles conversarem com o público, para ver essa integração, para quebrar essa sensação de que é distante, de que é algo, sei lá, que é algo distante, que o ator é tipo aquele popstar ali intocável. Não é verdade. Isso é uma visão do mercado que se cria para vender, para atrair. E cá entre nós já é uma visão do mercado ultrapassada, na minha humilde opinião. Acho que hoje as coisas caminham para proximidade, não para aquela coisa do intangível, né? E então a gente queria fazer, a gente sempre pede para que haja esse bate-papo, para que as pessoas venham entender, se relacionar e perceber que é gente, que elas estão lá para falar com gente, para encontrar, para falar dos sentimentos, do pensamento, para aplacar a solidão. Tá bom? É bom, gente. Abraço é bom, beijo é bom, a gente sabe agora, mais do que nunca. Enfim. E esse foi a primeira. Esqueci de falar um detalhe, gente. O antes de eu chegar. Antes de eu chegar, tudo começou quando o Del estava dando aula para os alunos dele num seminário. E, Ana, adoro essa nova realidade da proximidade. Eu também. Acho que tudo tá... Claro que tem uma força aí resistente, tentando manter as coisas como eram antes, sempre vai ter. Mas eu também vejo a vida melhor no futuro, por cima do bufo. Então, mas eu tô vendo também esse movimento, acho que as redes, a internet ajuda essa horizontalidade a acontecer, né? Antes, para você conseguir conhecer alguém,
um artista, um diretor que você quisesse trabalhar, de qualquer área, você tinha que ir numa festa, você tinha que conseguir um convite, você tinha que ser convidado, você tinha que ter uma roupa maravilhosa. No entanto, não. Hoje você vai lá, a pessoa está disponível nas redes, você manda um e-mail, você manda um material seu, pergunta se você pode conhecer, ou pede para um amigo próximo indicar, e não precisa mais de toda esse movimento aí, toda uma dificuldade, né, para chegar nas pessoas, para se relacionar com as pessoas. E que mais? Aí antes o Del dava aula num seminário, se não me engano, e ele estava explicando, não lembro agora qual era o assunto, mas eu lembro que ele estava explicando um assunto, um conceito, e ele via que os alunos estavam com muita dificuldade de entender. E, no entanto, ele tinha um amigo que era diretor e convidou ele para ir na peça dele, e ele levou os alunos como uma atividade extra-classe. E aí acabou que o tema da peça central era o mesmo assunto que ele estava trabalhando. E ele percebeu que a partir da experiência, a partir deles terem assistido o espetáculo, e como era um amigo dele próximo, eles conversaram no final, ele viu o quão rápido foi essas pessoas entenderem o que ele estava falando. Então ele percebeu que a linguagem teatral ajudava ele a explicar os assuntos. E a partir daí ele passou a levar os alunos às peças que tinham a ver com os temas que ele estava trabalhando. E assim ele começou o projeto Não Morra Sem o Teatro, porque no céu Deus pode pregar uma peça. E eu reitero, assim, eu digo que esse nome me chamou muita atenção, eu gostei muito, porque eu me sentia, como se dizia assim, uma proscrita em todos os lugares que eu ia. Tipo, eu não vou no céu. No céu da igreja eu não entro, no céu da escola eu também não entro, no céu da arte eu também não entro. Eu sou pior do que a Evelyn Rowe. A Evelyn Rowe do Brett não entrava no céu porque ela era muito suja e não entrava no inferno porque ela era muito santa. Tipo, quase a Evelyn Rowe. Pior, porque ainda tem mais outros ambientes. Enfim. Conclusão. E assim a gente começou, o Del começou, e depois mais tarde eu vim entrar, e a gente seguiu com esse projeto, segue um projeto que é simplesmente social, a gente não ganha nenhum valor para isso, a gente é simplesmente um valor que eu falo quantitativo, né? Um valor de dinheiro em espécie não ganhamos. E nem, em princípio, eu não tenho essa ideia de eu tenho que ganhar dinheiro com esse projeto. Pode ser que um dia a gente organize de uma forma que ganhe, pode, mas assim, a prioridade é que ele aconteça. Mas de outras formas a gente ganha, a gente conhece muitas pessoas, a gente estreita laços, amizades, a gente é convidado para outros eventos, a gente expõe nosso trabalho, as pessoas expõem o trabalho delas. É realmente a origem da essência do teatro, que é o compartilhar, que é o dar e receber. E a gente não precisa nada mais do que isso. Então, esse foi a primeira, que eu acho que foi bem marcante, porque foi a primeira que eu fiz, né, com esse pessoal do Amor e Ódio. Uma segunda que eu vou contar para vocês, que foi também muito interessante, foi, deixa eu ver, foi quando, deixa eu lembrar aqui, se essa que eu separei pra vocês, eu separei umas coisas aqui. Deixa eu só conferir se foi bem essa vez que eu ia contar. É, isso mesmo. E a segunda vez pra mim que foi muito marcante foi quando eu tava em Dallas, e aí eu ganhei um convite pra assistir Mary Poppins, produzida, dirigida pelo pessoal da Broadway. E assim, eu queria muito ir em Nova York para ir na Broadway, já que eu estava lá nos Estados Unidos. Porém, o curso que eu estava fazendo era tão intensivo que a gente não conseguia sair no final de semana para um lugar muito distante, porque sempre tinha alguma coisa de estudo para fazer no final de semana, ou uma programação do seminário lá, da faculdade, e não dava pra gente passear assim tão longe, né? 4 horas de Dallas, né, Nova York. Aí eu falei, puxa Deus, vim aqui na Roma, quase perto da Roma, não vou ver o Papa, mas tudo bem. Enfim, minha filha, Mary Poppins da Broadway resolveu fazer uma temporada em Dallas, na faculdade ali perto da minha. E aí tinha um ator que tinha estudado na faculdade que eu estava, e ele foi lá levar uns convites. Aí o pessoal pregou lá na parede, o ator fulano de tal, mandou uns convites. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Fui lá, peguei os convites.
Aí falei para um monte de gente não pôde ir, outras pessoas puderam, e no entanto a gente levou alguns brasileiros, alguns outros americanos mesmo, que já tinham ido ao teatro e tudo mais, mas não tinham visto essa peça, entre outras coisas. E outras pessoas que estavam ali, que não eram americanas, eram também indianas, eram coreanas, brasileiras, tinha um pouco de tudo, argentinas. E a gente foi assistir Mary Poppins. E tinha uma menina que falou, poxa, eu nunca fui ao teatro, uma menina assim também, classe média, média alta, do sul, branca, todo o padrão social, de certa forma, a gente vai dizer, em que as oportunidades chegam, ou elas conseguem chegar nas oportunidades mesmo, com toda a dificuldade brasileira, né? E a gente foi assistir a peça em inglês, e na montagem, e era a montagem oficial da Broadway, tá? Porque quando você faz uma montagem oficial, por exemplo, no caso de alguma produção que tem marca, você tem que fazer exatamente como eles pedem, ou fazer as adaptações que eles permitem. Então, estava tudo dentro do critério, não tinha nada fora do critério original, né, do exigido. E aí a mãe das crianças, né, que é a patroa, a dona da casa, era uma atriz negra. E o que era o par da Mary Poppins, né, ele era um ator mais cheinho, mais plus size, mais gordinho. E a gente tá assistindo a peça. No final, a gente foi conversar com a menina e tal, com outras pessoas também, mas aí essa menina chegou pra gente e falou assim, mas vocês estão falando, né? Vocês conseguiram perceber tanta coisa nessa peça? E perceberam isso? E que o discurso era esse? Tudo bem que eu não entendo porque... Acho que é porque eu não entendo porque eu não falo inglês direito. Aí eu falei, mas o que você não entendeu? Ela, pra mim, eu tinha entendido que essa senhora, que no caso era a atriz negra, ela era a empregada. Mas agora que vocês estão conversando, eu entendi que ela é a mãe. Aí eu fiquei... Eu pensei tudo. Eu pensei que ela era empregada, ou então até que ela era mãe. Mas aí quando vocês falaram que ela era mãe, eu entendi. Ah, tá, é a mãe. Aí eu pensei... não tinha uma atriz pra fazer, só ela cantava, né? Só ela sabia cantar e dançar, então colocaram ela pra fazer. E aí a gente questionou, falei, poxa... E aí depois ela mesma reconheceu, ela falou assim, nossa, é engraçado, a gente tá tão preso no preconceito que nem é meu, ela falou, nem é meu esse preconceito. Mas pelo fato dela ser negra, eu pensei que ela não podia ser a mãe das crianças e que ela não podia ser a dona da casa. E aí esse também foi uma questão, assim, muito importante pra gente, né? De refletir como socialmente, como culturalmente as coisas estão no nosso subconsciente e como o teatro trabalha. Porque o teatro expôs para essa menina o que estava no fundo do inconsciente dela e que ela nem tinha contato. E que ela, na consciência dela, não era uma pessoa que tinha essas questões preconceituosas. Eu convivi com ela realmente não era. Mas o quanto isso estava ali oculto para ela. E a partir do momento que ela acessou essa informação sobre ela pôde... se reposicionar diante das coisas. E aí ficou fã, queria ir no teatro, queria ir no museu, queria ir em tudo quanto é lugar, porque ela percebeu que era uma oportunidade dela crescer, dela se desenvolver como pessoa, como cidadã. Então essa foi uma vez que a gente... Foi uma vez também que me marcou muito e que me fez pensar, nossa, é pra isso que a gente faz isso. É um trabalho de formiguinha, tipo, imagina, essa é uma pessoa em tantas outras. Mas se cada um fizer a sua parte, né? Então a gente vai e segue. E tem que movimentar, né? Se não movimentar, também não adianta nada a gente ficar reclamando. E uma última que eu separei 3, né? A terceira situação que aconteceu com a gente, que eu achei bem interessante, foi quando eu estava em cartaz com Opinião A Voz do Morro, com o Bando Cultural Favelados da Rocinha. E a gente fez o contrário. Eu tenho uma amiga que mora em Nova York, Manhattan, nova-iorquina mesmo, tipo assim, como seria nós carioca da gema. Essa menina é nova-iorquina com todos os predicados de nova-iorquino. Nasceu em Manhattan, é atriz, é cantora, ela é acrobata de circo, bailarina, cospe fogo. Também é jornalista, também já trabalhou em jornal.
e viaja pelo mundo com o trabalho dela e tal, dorme na praia, artista mesmo, e aquele espírito do nova-iorquino de ser muito crítico, muito rápido, muito feroz com as palavras também. E conclusão, eu chamei ela para assistir a Opinião A Voz do Morro. Claro, ela não fala português, ela ficou só também com as sensações, né, da peça. E ela disse que ela ficava arrepiada, o que chamava muita atenção dela era a sensação de força e poder e fogo. Ela falava, too much fire, wow, too much fire, everything's hot, hot, hot. E ela disse que ela ficou impressionada com o fogo, com a força, com a fúria, com o poder que os atores transmitiam em cena, né? E era uma peça que falava realmente de transcender, falava da gente superar as dificuldades, superar a dor, superar toda aquela crueldade que se vive, né, na favela, de tiroteio, de mortes prematuras, desnecessárias, inocentes, e aí a gente vinha com toda essa dor e fazia um caminho de transcender essa dor com nossa interpretação, com o nosso corpo, com pouco recurso, né, porque é um teatro que a gente não tem patrocínio e mesmo que tivesse, a gente manteria essa característica de ter pouco material, porque reflete a real da favela, né? E eu lembro que ela saiu com essa impressão de muito fogo, muita força, muito poder, ou seja, mesmo sem as palavras, volto a dizer, né? A questão que transcende as palavras, transcende a lógica, transcende a razão, o elaborado, né? O susto. A tragédia é um susto, como diz a Camila Amado. A tragédia é um susto e é indomesticável. E é um susto que você fica ali impactada, né? Não reage nem para mais nem para menos. E aí esse foi uma situação também que eu achei bem interessante de experiência para trazer para vocês, e porque também tudo isso ajuda a elucidar aquelas questões que a gente estava conversando na terça-feira e a partir das perguntas que as pessoas trouxeram também. Certo? Então eu cumpri essa primeira etapa, que era que eu fiquei de fechar. Gente, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Eu não sei se está chegando para mim tudo que vocês estão falando no tempo, tá? Porque às vezes tava aqui, chega um monte de coisa depois. Vinícius entrou. Del, belas histórias do teatro emocionante. Que bom. Cassiana, várias palminhas. Obrigada, gente. Eu tô aqui escolhendo coisas que sejam interessantes para vocês todos que quiserem assistir e quiser saber um pouco mais sobre como o teatro pode ser útil para você, mesmo você não sendo ator, não sendo, assim que eu digo, profissionalmente um ator, profissionalmente uma atriz, né? E também falar do teatro para mim é importante porque todo mundo conhece muito mais de cinema, de televisão, né? E o teatro, como ele é ao vivo, né, e muitas vezes regional, ele tem muito menos divulgação do que os filmes, do que as novelas. Então, a outra parte que eu ia contar para vocês é a história do teatro. Eu fiquei de contar para vocês a história do teatro. Meu computador aqui, que eu botei uns pontos para eu não esquecer. Então, como eu falei na terça passada, o teatro é uma manifestação natural do ser. Eu gosto de pensar o mesmo que pensa um autor chamado Hélio Luitzinga. O sobrenome dele é Luitzinga, agora esqueci o primeiro nome, acho que é Hélio. Eu vou colocar depois nas dicas, tá? Do Instagram. E ele fala que o nome do livro é Homo Ludens, que significa homem jogador, se não me engano em latim. E ele fala que tudo joga, todos nós jogamos, né? E faz parte do ser vivo, não só do homem, faz parte do ser um jogador. As plantas jogam com o sol, com a luz, com a água.
Nós jogamos uns com os outros, em si, biologicamente, o nosso corpo joga o ar, joga com o coração, com o pulmão, com a veia, com a artéria. Que mais? Nós jogamos com o ambiente que a gente está, onde a gente mora, a gente modifica. Hoje cheguei você chega num apartamento, mesmo que ele já tenha móvel, tudo no lugar, você chega lá, não, vou tirar esse armário daqui, vou botar pra lá, essa cama daqui. Por quê? Porque aquele ambiente precisa ficar melhor pra você, precisa ser mais seu. Então você joga o tempo todo. É o jogo dentro desse olhar, não de quem ganha ou perde, mas de que mantém as relações, né? Que no dar e receber, vai e volta, ação e reação. Então essa é a essência do teatro, né? É o que faz uma cena acontecer. Então tem que ter sempre ação e reação. Isso porque isso é o movimento da vida. E que mais que emocionante esse contato da linguagem diferente e a percepção na atuação dos atores. Choro baldes quando vejo uma ópera, mesmo não entendo o idioma cantado. Sim, gente, tem uma frase de um outro teatrólogo chamado Beckett, o sobrenome dele é Beckett, que ele fala assim, é o fim que confere o significado às palavras. Ou seja, o que ele quer dizer? É o fim, ou seja, é o objetivo da palavra que dá significado à palavra. E não a palavra em si. Porque eu posso chegar para você e dizer, não. E aí, o que eu falei, gente? Não foi não. Agora, como eu posso falar assim, não. Então, eu falei a mesma palavra, mas com certeza não teve o mesmo significado, como para. Ou para. Qual foi o significado de para numa e para na outra? Então, o que quer dizer é o que está por trás da palavra. E é isso que interessa a gente. E que interessa quando a gente vai assistir um filme, uma peça. O que está por trás de tudo isso? O que está em oculto? O que está na minha alma que eu não consigo acessar no meio das minhas contas, no meio das minhas planilhas, no meio das minhas compras do mercado? E é isso aí que está sempre pulsando e gritando por atenção dentro da gente. Por que essa alergia me chegou? O que essa alergia está querendo contar para mim? Né? O que o meu corpo está querendo me dizer? O que essa chuva está querendo me dizer? As coisas estão jogando e falando com a gente o tempo todo. Então é isso, gente. Eu vejo que essa é uma das grandes contribuições do teatro. Vamos seguir aqui com o que eu prometi de explicar para vocês. Então, as manifestações teatrais, elas hoje já se chega à conclusão de que ela aconteceu muito antes da palavra dita. A dança, o canto, a interpretação, o fingir ser uma pessoa que você não é, isso já existia muito tempo antes da palavra, muito tempo antes da chamada civilização. Como eu disse da outra vez, foi encontrado nas paredes de cavernas de sociedades bem tribais, bem primitivas, desenhos de rituais em que eles conseguiram ler e perceber, juntando, analisando, que eles não estavam reportando alguma coisa que de fato aconteceu, eles estavam reportando alguma coisa que era uma brincadeira, que eles estavam fingindo ser, brincando ser de uma coisa que não era. Então isso aí foi entendido como uma atividade teatral, como uma brincadeira, como um teatro, como uma peça, como a gente faz hoje. E que mais que é importante dizer? E aí hoje, gente, assim, tem muitos autores, muitas linhas de pesquisa que vão tentar definir o que é teatro. Eu entendo que há essa grande dificuldade de definir o que é teatro, muitas brigas e críticas e acadêmicos, justo porque ele é muito maior do que o definível, sabe? Eu acho que é muito perto de você definir o que é o amor, definir o que é... definir o que é o amor, definir até onde vai o limite do universo, até onde vai a vida das estrelas. Eu acho que definir o que é o teatro, o que é a arte, é bem nesse terreno de... Nossa, é quase
impossível do que é Deus, assim, é quase impossível do nosso aparelhinho mental, racional, dar conta, né? Ou até do nosso ser, talvez, inteiro. Nossa máquina humana, nossas vísceras, nossa alma humana, talvez conseguir dar algum significado. Amplo demais esse assunto, eu também acho. Então, eu acho que o teatro, definir o que é teatro, tá por aí. Porém, existem sim algumas versões um pouco mais formais. Tipo, quem descobriu o Brasil? Aí você vai lá e responde. Pedro Álvares Cabral. Assim, a gente entende que isso é na visão dos portugueses. E nós adotamos. Nós não, né? Adotaram pra gente, a gente tem que aprender isso na escola. A gente tem que responder no concurso. Precisamos de mais 1000 likes? Tudo bem, gente, eu vou ser feliz. Se vocês precisarem, eu vou amar. Eu tô precisando fazer. Se encontrar gente que precisa ouvir, eu vou estar muito feliz. Então, dar e receber a troca. Então, como eu estava contando do dar e receber... Não, das versões formais da origem do teatro, né? E como existem mais espécies de versões formais do descobrimento do Brasil, como o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo descobriu as Américas, que são visões dos colonizadores da época, dos europeus da época, e que foram adotadas ao longo do tempo como visões formais. Porém, hoje nós já pensamos, não, mas e os índios? Como seria na visão dos índios? Como seria na visão dos outros lugares que também foram colonizados por esses europeus, mas que também não são os índios e que também não são os europeus, enfim. Então a gente já está, né? Graças a Deus, pelo menos a gente aceita dialogar isso nas faculdades, eu acho que já é um avanço. Então eu vou falar um pouco da dita visão formal do teatro. Você pode encontrar muita gente aí, professor de teatro, professor de arte, batendo o pé, dizendo que o teatro começou na Grécia Antiga. E ok, uma parte dele eu acredito que começou na Grécia Antiga, uma manifestação dele na Grécia Antiga. Mas imagina, até na própria Grécia Antiga pode ter tido outras manifestações antes dessa que puderam ser historiadas, ditas, né? Então, eu vou falar um pouco do que é essa versão, né, da Grécia Antiga, que assim, segundo a linha do tempo, do homem civilizado, do branco europeu, essa seria o início do teatro no mundo. Porém, também existe o teatro oriental. E o tempo oriental já nem é a data do calendário oriental, nem é a mesma data que da gente, né? E os judeus, por exemplo, nem é a mesma data, é outro calendário. Então, assim, existem milhares de povos e civilizações atuais que nem o mesmo calendário tem o mesmo que a gente. Então imagina como é que você vai poder afirmar uma coisa é uma verdade. A gente pode entender assim, a partir do ponto de vista desse, a partir do ponto de vista daquele. Então, eu vou contar aqui a visão, que seria uma visão mais oficial do homem branco europeu ocidental, que talvez seja a mais conhecida no ambiente acadêmico ou para quem está pesquisando, mas eu vou fazer o alerta para dizer que eu acho que é bacana essa versão, eu gosto, eu acho que representa bem o espírito do teatro, mas não tenho como que uma plena verdade, porque é uma parte da verdade. Então, essa história conta que o teatro começa na Grécia Antiga, durante o ritual da colheita das uvas. E nessa época, na Grécia Antiga, se eu não me engano, vamos ver aqui o século, 2.500 anos antes, né, de nós, ele vai... século 4 antes de Cristo, se eu não me engano. Então, eles estão ali, eles tinham uma sociedade bem... aí tem um lado interessante que a Grécia que vai definir os valores da democracia, então se passa nesse tempo, ainda nessa sociedade que levava muito a sério esse jogo do dar e receber, mesmo havendo
as divisões sociais, né, entre os que eram soldados, os que eram da corte, os que eram do povo. Existia essas divisões em termos de função, mas era uma sociedade comunal, não tinha, até onde se conta, né, não tinha essa coisa da corte ficar separada do pessoal dos soldados, ficar separado dos camponeses, do povo. Tinha sim esse aqui pertence às forças armadas, esse aqui pertence aos nobres, esse aqui são as pessoas mais simples. Existia já isso, porém não existia essa coisa do elitismo como a gente tem hoje, né? Tipo, o rico não mistura com o pobre, que não mistura com classe média, porque tem lojas específicas para um, para outro. Não tinha essa segmentação, era tudo junto, todos os rituais da sociedade, sempre todos estavam convidados, todos, né? Então, por exemplo, e existiam festas comemorativas para tudo, e tudo estava um pouco junto, a religião, a política, a arte, as manifestações, estavam todas muito unidas, era uma coisa assim mais total, mais global. Global não é a palavra, né? Mais uníssona, digamos assim. E aí, eles viviam da colheita, né, dos rituais da colheita, marcavam os calendários, nossos meses, nossas semanas, todos os dias das nossas semanas, meses, eles são, os nomes são dados de acordo com bem dessa cultura aí, o nome dos deuses, de cada deus da cultura da mitologia grega representa alguma coisa ligada à natureza, né? E aí eles estavam nesse momento do festival da colheita da uva, então sempre tinha uma música para plantar, uma festa, uma união para plantar as uvas, depois outra festa, uma união para colher as uvas, para amassar as uvas. E o deus também não gosto dessa divisão social. Tudo terminava na taça de um bom vinho. E o que acontece? O deus do vinho era o Dionísio. E a palavra Baco, né, que no caso Baco é o Dionísio em italiano, que é Baco de bacanal, né, vem dessa coisa de festa, porque o vinho ele deixa a gente meio alegre, meio solto, né? Então tinha essa atmosfera na colheita das uvas e no fazer o vinho, né? E durante o processo de colheita do vinho, gente, tudo tinha um ritual. Então tinham canções, tinham ordens das canções, tinham os nossos passinhos, então tinham formas que eles tinham. Tudo tinha uma performance, tinha um início, meio e fim, e como se portar durante a colheita. Isso veio com o tempo. E até então não era visto como teatro. Até que durante essa festa da colheita do vinho, na hora de colher o vinho, estava todo mundo alegre, todo mundo dançando, veio um rapaz chamado Tespes, ou Testos em outra língua. Ele pega cachos de vinho, de uva, põe sobre a cabeça e sobe numa pedra e fala: "Eu sou Dionísio, eu sou o deus do vinho, eu abençoo esta colheita." E começou a falar, improvisar e falar tudo o que ele pensava que era Dionísio, e as pessoas começaram a entrar na onda dele, pilharam lá, começaram a fingir que ele realmente era o Dionísio, e começaram a falar. Então, e aí, nessa brincadeira, foi que nasceu o chamado teatro. Então, eles passaram nas próximas festas a escreverem o que seriam as peças, as tragédias gregas e as grandes festas dionisíacas, que depois viraram grandes festas dionisíacas mais à frente. E aí depois começaram a ter pessoas que escreviam isso, que diziam como não, vai começar assim, terminar assim, a fala vai ser essa, vai ser aquela. E nisso todo mundo participava. Então, assim, todo mundo tinha texto. Os atores, quem ia fazer o Dionísio tinha um texto, quem ia responder o Dionísio tinha um texto. Todo mundo que participava tinha texto, inclusive tinha um coro. O coro era uma grande característica até hoje era grande característica das tragédias gregas. E, inclusive, isso foi se desenvolvendo e aí foram nascendo os grandes autores de tragédia grega que vieram, como Sófocles, que escreve Édipo Rei,
né? E Édipo Rei talvez seja a tragédia grega mais conhecida, porque o Freud, na pesquisa dele, ele vai nas tragédias gregas porque ele entende a questão do teatro, ele entende que ali há uma grande manifestação dos quereres, das perguntas e questionamentos da alma humana, e o Freud vai lá e pesquisa no Sófocles, em Édipo Rei, para ele entender e chamar e desenvolver o complexo de Édipo, por exemplo. E o que mais que eu acho interessante? Mais à frente, né, antes do Freud, tem o Shakespeare, que uma das coisas que se diz na faculdade de teatro, assim, nos ambientes acadêmicos também, é que o Shakespeare inventou o humano. Porque ainda nem existia Freud, que vai ser o pai da psicanálise, né? Que vai aí ser um grande percussor dos estudos da psique humana, né? E aí vai nascer, e depois dele vem vários outros, Jung, Lacan, até nascer a psicologia, né? E a gente entender que a gente precisa desses cuidados também. O Shakespeare, ele também pesquisa as tragédias gregas, também pesquisa a Bíblia, no caso, ele bebe muito nos Provérbios de Salomão e Eclesiastes. Ele vai pegar aí muito lá na frente, tá todo um salto gigante na história, que o Shakespeare é da época do renascentismo. Então é bem tipo século XVI. Eu tava no século IV, agora eu tô indo pro século XVI, tá? E o Freud vai ser bem mais pra frente, século XX, né? Então, assim, tô dando saltos na história. E aí o Shakespeare também bebe nas tragédias gregas. E o Hamlet, se você reparar, que é o poema que eu trouxe pra ler no final, explicar também, aliás, que eu li na outra vez e vou falar dele, também tem referências de Sófocles, que é uma das primeiras tragédias gregas, que é esse autor, né, que escreve Édipo Rei. E que o Édipo era um homem que nasce e ele tem uma maldição sobre ele, dizendo que ele vai nascer, que ele vai casar com a mãe e matar o pai. E aí ele tenta fugir de tudo isso, justo tudo que ele faz para fugir é o que leva ele a esse destino. E aí ele é um grande herói grego. Os heróis gregos, eles têm essa missão de errar, de fazer tudo que não pode para que as pessoas vejam, olha, ele fez isso e deu errado naquilo, então a gente não pode fazer o que ele fez. Então por isso que ele é um herói, né? Essa é a ideia original de um herói grego, né? Uma pessoa que vai e sofre todas as consequências para que todo mundo, ele vai às últimas consequências e sofre todas para que as pessoas vejam o que pode acontecer de mal, de errado, se ele fazer mais escolhas. Mas aí, voltando ao princípio do teatro, né? Eu vou ler aqui um trechinho desse livro aqui. Também vou postar lá pra vocês. Eu gosto muito desse livro aqui. História Mundial do Teatro, Margot Berthaud. Eu acho muito legal esse livro, porque é a História Mundial do Teatro, e você vai lendo. Quando você lê e vai lendo a história do teatro, você acaba lendo a história mundial do mundo. Por quê? Porque como o teatro reflete o humano acaba refletindo a sociedade e acaba refletindo o quê? Todos os movimentos do mundo. Então eu acho bem bacana esse livro por isso. Então eu vou ler só esse trechinho assim para fechar o que eu estava explicando efetivamente sobre a história, entre aspas, formal do teatro. Suas origens encontram-se nas ações recíprocas de dar e receber, que em todos os tempos e lugares prendem os homens aos deuses e os deuses aos homens. Elas estão nos rituais de sacrifício, de dança e culto. Para a Grécia Homérica, isso significava os sagrados festivais báticos, menádicos, em homenagem a Dionísio, o deus do vinho, da vegetação e do crescimento, da procriação e da vida exuberante. E aí, pegando esse engancho, inclusive, eu uso bastante na minha pesquisa para fundamentar, né, para explicar que a arte, o que o teatro faz parte do teatro, a espiritualidade. Imagina, ele acontece nesse momento, nesse ritual de dar e receber, que era um ritual em tese religioso, né, de se religar, no sentido de religar, tá, gente, de transcender.
E também quando eles foram nessas nessas tribos primitivas, eles também foram, os pesquisadores também olha o dar e receber tatuado na mente, muito bom, muito bom. E então esses pesquisadores que foram atrás, né, das sociedades, das tribos primitivas, eles também viam que essa brincadeira do lúdico, de fingir que ser outra pessoa que não é, também estava ligado aos momentos de festa da tribo e de celebração. Então era mais ou menos, era essencialmente igual. E se você vê, por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, você ainda vai ver muito resquício do que era esse teatro, porque tem sempre aliás, igrejas tradicionais, talvez batista, mesmo não sendo católica, também tem essa questão de você chega e você recebe já na porta aquele livretinho que o pastor fala, depois a igreja fala, o padre fala, depois a igreja fala. Se eu não me engano, eu já visitei também uma messiânica e também tinha, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que também tinha um livretinho pra gente acompanhar. Não lembro bem se tinha essa questão do corpo, porque eu realmente só visitei uma vez. Mas se tiver algum messiânico e eu estiver falando besteira, me perdoe. Mas porque eu só fui uma vez, as outras eu fui mais vezes. E aí e ela vem, essa questão vem desse lugar, então todos têm que participar, então um tem uma fala, outro tem a fala. Esse coro, né, é também reflexo ainda dessa cultura e essa ideia de democracia, de que todos têm que ter fala, todos têm lugar de fala. Então isso eu acho bem bacana e eu gosto de resgatar os valores do teatro. Eu acho que o teatro responde muito das nossas dores, né? E é assim que eu trabalho dentro do meu conceito de arte enculturada, que afinal de contas é o nome da minha produtora também. E quando eu trabalho com todos os meus projetos, todo produto, serviço, tudo que eu faço na vida, eu trabalho a partir desse ideal do dar e receber, ação e reação, todos podemos, todos temos lugar de fala e nós somos mais do que a gente pode... nós somos mais do que essa cultura excessiva do modernismo, tá? No fundo da modernidade, que eu acho que a modernidade é saudável, a contemporaneidade é saudável, o agora é sempre saudável. Mas o excesso do excesso da matéria, o materialismo, a doença, né, do materialismo, como também você ser 100% imaterial também te leva também a você ficar muito fora da realidade, mas você também ser muito preso à matéria também te impede também de ser mais livre. Então, essa aí é o que eu fiquei de falar para vocês, a origem do teatro, a origem oficial do teatro. Então esse é um livro que eu vou colocar lá, porque quem quiser ler. Esse não é um livro assim que você vai ler que nem um gibi, ou então tipo, para passar o tempo, porque é um livro muito denso, é um livro realmente de pesquisa, como se fosse, sabe, um dicionário. Claro que quem gosta vai ler, mas eu tenho um livro assim, como um de consulta. Eu até hoje não consegui ler ele, assim, direto. E é bem legal, agora tem muitas figuras também, olha. Deixa eu ver se eu acho uma bacana da festa do vinho que eu falei pra vocês. Aqui, ó. E são figuras... São figuras reais, tá? Copiadas de paredes, de lugares daquela época, de vasos que foram desenterrados. E essa aqui representa aqui olha aqui, tá vendo? O dar e receber, como é interessante, que tá um falando pro outro, um tocando no outro, sempre de par em par, tá vendo? Olha a marca. Um toca para um, o outro toca para o outro. O outro estão dançando um com a cabeça no outro. O outro, eu não consigo enxergar, também estão batendo o pé e batendo a mão. Então, é sempre assim, olha, ação e reação. Eu tinha um professor de teatro que ele dizia que o jogo que melhor representa o teatro é o frescobol. Porque o frescobol, olá, Vega Criações, seja bem-vinda, Cássia, seja bem-vinda. Porque o frescobol não tem quem ganha e quem perde. O jogo é manter a bolinha no ar. Então, não tem melhor e pior. É democrático. Então, é isso. Quantos minutos? Tenho 2 minutos, gente. Eu vou ter que deixar o ser ou não ser... Ah, não, minto. Já falei falei do Shakespeare. Eu vou ter que deixar, então, especificamente Hamlet e o ser ou não ser pra terça-feira que vem. Ok. Eu tenho 3 minutos.
Eu tô lendo a peça A Gota d'Água, muito bom. Depois eu quero saber. Nossa, muito feliz de ver essa gigante que se tornou. Parabéns. Desde criança sempre muito dedicada e focada, sempre sorrindo. Ai, obrigada, Cassiana. Muito obrigada. Muito obrigada. Você faz parte da minha história, né? Da minha infância, da minha formação também. E que mais? Tava falando dessa parte do dar e receber. E é isso, eu gosto do teatro para ajudar a gente a sair dessa frenesi, da baixa autoestima, que eu acho que muito da nossa baixa autoestima se deve a essa cultura que diz que uma coisa tá certa e a outra tá errada. Ou que fulano é melhor e ciclano é pior. E não existe, eu acho que você não pode etiquetar um ser humano. Você não pode. No máximo, você pode inventar critérios para um determinado concurso, para uma determinada aula, para uma determinada questão. E aí sim, ali você vai avaliar, olha, esse concurso aqui é para quem consegue chutar a bola 100 vezes no alto. É um critério, uma pessoa vai conseguir, outra pessoa não vai conseguir. Mas assim, isso não pode ser o suficiente para definir o que uma pessoa é inteiramente, né? E esse aí ficou muito distorcido da nossa mente. Então, a timidez, por exemplo, ela muitas vezes vem dessa autocrítica, desse excesso de autocrítica e excesso de autopunição. Tá tão travado, o seu superego tá tão reprimido que quando você vai falar, você já se critica e você não fala. Ou quando você fala, fica gaguejando porque você acha que você não tem certeza de nada. Então, porque não sei se eu estou certo ou errado. Então, não, na verdade, eu acho que o exercício da prática do teatro, que é dar e receber, ação e reação, vai te levando a essa aceitação. E aí você acaba perdendo os seus medos, acaba desfazendo as suas falsas crenças, tá bem? Então, a gente vai ficar por hoje aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E que bom que o que eu tô trazendo tá servindo para vocês. E espero ter clareado assim, por que o teatro e por que o teatro pode te ajudar, mesmo você não sendo ator ou atriz profissionalmente. Tem gente falando, que adorei. E deixa eu pensar aqui o que a gente pode terminar hoje com uma reflexão. Poxa, eu tinha preparado o ser ou não ser, mas eu tô vendo que o ser ou não ser dá muito pano pra manga, porque tem muitos detalhes legais pra falar do ser ou não ser e do que essa questão do ser ou não ser pode trazer. A próxima vai ser terça-feira, às 19 horas. Eu vou manter sempre às 19 horas, na terça-feira, sempre às 19 horas, e na quinta, se tiver a segunda parte, se eu ver que as pessoas querem na quinta, eu também vou fazer na quinta e vou manter às 19 horas também, porque eu tinha pensado em manter mais tarde, porque é quinta-feira, porém tem outras lives nesses horários também, então eu não quero bater, inclusive a live, o Zoom que eu indiquei da Celina Sodré no Instituto do Ator, que não é só para ator também, é às 20 horas, então para também dar liberdade das pessoas poderem ir às outras lives que eu tô indicando, que geralmente são nesses horários. E 19 horas, se tiver ruim, vocês podem falar comigo que eu vou tentar dar um jeito. Então a gente fica aí com essa ideia. Então eu vou deixar essa reflexão no ar sobre o dar e receber. Vamos ficar com essa palavra nessa semana, dar e receber. E o jogo não é ser melhor do que ninguém, é simplesmente... Vou pegar um conceito que eu gosto muito, que é da Feira Turca, que também é do teatro. E eu sempre detestei qualquer tipo de joguinho e de venda. Eu não gostava de vender, porque eu achava que eu tinha que passar do pressuposto que alguém... Ou eu tinha que ser melhor do que alguém, ou alguém tinha que ser melhor do que eu. E eu achava isso muito trágico. Muito triste. Tipo, ou eu fico feliz que eu perdi, que eu ganhei, vou ficar feliz que eu ganhei e vou ficar triste que o outro perdeu. Aí o outro ganha, eu vou ficar feliz que o outro ganhou e vou ficar triste que eu perdi. Então eu achava isso muito angustiante. Até que eu descobri essa potência no teatro. O teatro é o único jogo que eu realmente amo, porque eu não tenho que perder, não tenho que ganhar, não tenho que fazer ninguém, não tenho que ficar triste para ninguém ficar feliz. E eu acho que a vida é isso. A gente não precisa da derrota do outro para a gente ser feliz, né? Muita gente, infelizmente, está presa nesse recalque, nessa distorção de que para ele ser feliz o outro precisa se dar mal. Então muitas vezes ele passa a maior parte do tempo dele tentando fazer com que o outro se dê mal e acaba não... E ele muitas vezes prefere fazer isso do que ele mesmo
reconhecer onde estão as fragilidades dele e o que ele pode fazer para ele ser feliz e deixar o outro para lá, que a vida do outro é do outro e a vida dele é dele. Então o teatro fala disso. Seja o protagonista da sua história, seja você mesmo, o seu líder, o seu grande ator e o seu popstar. Tá bem? Seja mais uma estrela no palco da vida, gente. Beijos. Tchau. E agora, gente, como é que eu saio? Ai, não vai salvar? Ah.